Hoje eu vou contar para vocês se querem passar em medicina e também para aqueles que têm curiosidade, tudo sobre como foi o meu primeiro período de medicina na faculdade. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor e vou compartilhar com vocês hoje a minha experiência no primeiro período do curso de medicina. Vou dar aqui a minha opinião, se eu gostei, quais as matérias que eu tive, como era meu cronograma. Mas antes eu quero só pedir uma coisa em troca de vocês, que é a sua inscrição aqui no canal. Porque aqui a gente traz no canal opiniões e análises sinceras com o que eu realmente acho, sem fingimento, não só da faculdade de medicina, mas também da preparação para te ajudar para passar nesse ou em qualquer outro curso pelo Enem. Conto pro seu apoio, que vale muito aqui pro canal, que ainda é pequeno, mas que vem crescendo graças a vocês que assistem os vídeos. Então, quando eu tive essa ideia de fazer um vídeo sobre o que eu achei do meu primeiro período, eu achei ela bem interessante, eu tive que logo gravar ela para vocês, porque eu acho que o meu primeiro período foi bem assim, interessante e curioso, que por conta da pandemia eu fiz a maior parte dele online e tecnicamente, mesmo estando no segundo período já há um mês, eu nem terminei o primeiro até hoje. Mas eu vou explicar toda essa situação agora para vocês. Bom, primeiro a universidade que eu estou é o FJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela usa o método tradicional da medicina, não é o método PBL, assim como a maioria das federais. E eu estou no campus de Governador Valadares, não é o campus sede então de Juiz de Fora. Eu entrei na faculdade em maio de 2021, então já fez aí um ano, porque o primeiro SISU de 2021 foi em abril, né? Então deu esse um mesinho até se organizar e realmente começarem as aulas. Eu diria que 95% de todas as aulas que eu tive foram online por conta da pandemia, então grande parte delas eu fiz na minha cidade mesmo, do Espírito Santo, eu não tinha vindo para cá ainda. Algumas matérias que só tinham a parte teórica, a gente conseguiu fechar elas e ser aprovado no próprio ensino online mesmo, que acabou lá para setembro. Mas algumas matérias que tinham aulas práticas, como histologia, bioquímica e entre outras, quando acabou esse período online em setembro, ficaram pendentes e impedindo a gente de fechar esse semestre e poder avançar para o segundo. Então as aulas práticas dessas disciplinas que ficaram faltando começaram em janeiro e por falta de professor, as práticas de anatomia eu não cursei e estou fazendo só agora junto com o meu segundo semestre. Então por isso que tecnicamente eu ainda não acabei o primeiro, né? Federal é assim, já vão se preparando aí se vocês quiserem entrar. Mas então, agora que eu já mencionei algumas, eu vou falar todas as matérias que tinha na minha grade do primeiro período, o que a gente aprendia e a minha opinião sobre elas. Bom, eu tive a matéria de IVU, que é a Integração à Vida Universitária, que basicamente é uma matéria assim, que te ensina a ser um aluno de faculdade e tenta tirar essa mentalidade de ensino médio, de escola da sua cabeça. As aulas eram tipo ensinando como usar a biblioteca, explicando pra gente que não precisava se matar de estudar no primeiro período e nem na faculdade como um todo. Também estimulando a gente a pensar e refletir se estávamos felizes no curso. E a forma de avaliação dessa matéria foi só um trabalho, que era uma narrativa que a gente teve que fazer no final do semestre, sobre o que a gente estava achando do curso até aquele ponto, valendo a nota toda do período. Outra matéria que tive é Medicina, Ciência e Profissão, que foi a única matéria que a gente teve com professores que eram médicos. E para ser sincero, as aulas com os professores médicos a gente não aprendeu muita coisa. Eu nem sei, na verdade, do que essa matéria se trata. Mas o que acabou sendo importante mesmo foi umas 5 aulas que eles cederam para a LAT, que é a Liga Acadêmica de Traumas e Emergências, que acabou ensinando pra gente coisas como o que fazer quando alguém está numa PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, escala de Glasgow, como tratar queimaduras, picadas de animais peçonhentos, como fazer RCP, manobra de Heimlich para quando alguém estiver engasgado, o que fazer quando você se deparar com um acidente de trânsito e várias outras coisas. Foi passado tudo isso pra gente online e tivemos uma aula de 4 horas presencial mostrando como se faz todos esses procedimentos na prática. Basicamente a nota pra gente passar foi dada só pela presença nas aulas. Outra matéria que eu tive foi a de Sistema de Saúde. Basicamente em todos os períodos do ciclo básico a gente vai ter uma matéria relacionada ao SUS. Essa não foi especificamente do SUS, a gente aprendeu assim sobre o sistema de saúde de vários outros países, como funcionam. Porém, essas matérias assim que eu falei relacionadas com o SUS, vai gostar muito quem tem interesse de trabalhar como médico da família e da comunidade e também na atenção primária. A gente só teve uma prova que foi online e basicamente o resto da nota foi por presença, que inclusive a única atividade presencial que a gente teve foi uma visita ao HMGV, o principal hospital da região, o Hospital Municipal de Governador Valadares, que atende além de residentes daqui, moradores de mais de 80 municípios próximos. Próxima matéria que vou falar aqui foi Biofísica Médica, que basicamente é a matéria que a gente tem antes de ter fisiologia, para ensinar alguns conceitos básicos como potencial de ação, assim.
e teve 2 provas online e mais uns exercícios que o professor mandava, a gente resolvia, mandava de volta para preencher a nota. A matéria de citologia, o estudo da célula, junto com a próxima que eu vou falar, são as que mais assim tinham conteúdos parecidos com o que a gente vê no ensino médio. Que a gente aprendeu organela, membrana, essas coisas assim. Foram 4 provas online e fechou a matéria. A outra que também segue uma linha de ensino médio é Bioquímica 1, mas que aprofunda bastante em alguns conteúdos que a gente não vê na escola. Foram 4 provas online, que ao todo somavam 90 pontos, e mais 4 aulas práticas presenciais, que de cada uma delas era cobrado um relatório da gente, e somados esses relatórios davam os 10 pontos restantes que a gente tinha que fazer em grupo. Bom, a matéria de LHC, Laboratório de Habilidades Clínicas, basicamente é a matéria que a gente tem antes da semiologia. Trata da relação médico-paciente, aprendemos sobre a anamnese, a coleta de dados do seu paciente quando ele chega para você, exame clínico. Aí teve uma prova disso, que foi teórica, e uma prova prática de exames físicos de membros superiores e inferiores. Foi a única desse período e a primeira da faculdade que a gente fez totalmente presencial. Histologia e Embriologia 1, tivemos no online 2 provas de histologia e uma de embriologia, e na parte prática tivemos aulas no laboratório de histologia analisando lâminas dos mais diversos tecidos, e com mais 2 provas de histologia e uma de embriologia também. E por fim tivemos Anatomia Aplicada à Medicina 1, que a gente estuda os membros superiores, inferiores e o dorso, e que eu estou tendo até hoje, né? Na parte online tivemos outro professor do que estamos tendo agora na parte prática, e que ele gostava de cobrar muito. Ele deu 3 provas online, cobrando muito da teoria, além da identificação de estruturas. Agora estamos tendo a parte prática junto com o segundo período e que também teremos 3 provas práticas. Bom, no laboratório anatômico, o que eu posso falar é que o cheiro de formol, que dizem que é forte, não me incomoda tanto, mas o que incomoda para mim é quando começa a arder o olho, que você fica muito tempo parado analisando uma peça, o formol faz seu olho arder. Bom, sobre os cadáveres, ver corpo morto, assim, a primeira vez que eu vi ele estava bem recente, bem completo, eu meio que tomei um baque assim, mas depois eu acostumei. E as peças assim, sozinhas, individuais, como por exemplo um membro superior ou um membro inferior, eu, para ser sincero, não senti nada de desconforto ou incômodo não. Bom, de material não usei nada demais, só jaleco mesmo, né, para as aulas de laboratório, que é obrigatório, a máscara também, que ainda era obrigatório por conta da pandemia, canetas e cadernos, e nas aulas de histologia o professor fez a gente usar aqueles óculos parecido com o que usa para fazer obras ou distante de tiros, para não contaminar os microscópios, que ele estava seguindo, de acordo com ele, protocolos de segurança do laboratório. Não precisei de estetoscópio, nem equipamentos assim sofisticados, nem nada do tipo, para esse primeiro período, pelo menos na minha faculdade, né? Aí, por exemplo, no método PBL, eu acho que você já começa a utilizar, mesmo no primeiro período, microscópio e outros utensílios médicos. A matéria mais difícil, na minha opinião, foi anatomia, por mais que a minha menor nota tenha sido em citologia. Então deixa eu explicar o que aconteceu. Por ter sido online, os professores sabiam que os alunos iriam colar. E para ser sincero, era verdade sim que fazíamos. Bom, pelo menos eu fazia, né? E eu imagino que toda a minha turma também, assim como 99% das pessoas que fizeram prova online na pandemia. Então eles complicavam muitas questões de prova que você não conseguia achar em livros ou na internet as respostas das questões. Eram coisas e assuntos que não seriam cobrados em situações normais. Questões de verdadeiro ou falso com textos gigantes, todos certos, mas com uma palavrinha ali, um detalhe específico que deixava a questão errada, e às vezes se você dormisse ali naquela pegadinha, você errava a questão. Mas eu fui aprovado em todas as matérias, imagino também que em anatomia, né, porque dos 40 pontos que faltam, eu só preciso de 16 para passar, então no final deu tudo certo. Bom, na faculdade, principalmente na federal, você vai achar de tudo. Professor que você vê que gosta de dar aulas, que se preocupa com os alunos, colocava todas as aulas presenciais deles em um único mês, para que alunos como eu que moravam fora pudessem voltar para casa, porque depois nos outros meses só sobravam as aulas online, que aí a gente não precisaria de estar aqui na cidade para assistir. Mas também tem professores que dá para perceber que não estão nem aí, jogam o conteúdo lá e você que se vire para aprender. Várias situações de eu ficar sem aula, porque tiveram outro compromisso que botaram em cima de dar a aula. E não pense que isso é avisado com muita antecedência não, é às vezes no dia anterior à noite ou até mesmo no dia da aula. Teve situações de eu ter que ficar aqui na cidade por causa de uma aula por semana, porque o professor não quis encaixar a matéria com todas as outras que a gente estava tendo, então quando essas finalizaram, só faltou a matéria dele para fazer e a gente tinha que ficar só para fazer uma aula. Bom, sobre estudo e tempo, assim, eu estudei bem menos de quando eu estava estudando para passar
Então aquilo de, para passar é difícil, mas se manter é pior. Pra mim não foi bem verdade isso não. Dá pra ter vida social, sair com os amigos tranquilamente. Porém, assim, você vai precisar de fazer estudos em casa. Fazer a faculdade bem, só indo e assistindo e prestando atenção nas aulas, pra mim não é muito suficiente. Você precisa te dar uma estudada em casa sim para conseguir passar bem. Mas não é esse monstro todo não, a faculdade de medicina, que dizem que você tem que estudar o dia inteiro para passar. Bom, eu tentei ser sincero aqui nesse vídeo para tentar passar a realidade para vocês mesmo, tanto para quem quer passar em medicina, tem essa vontade, tanto para quem tem a curiosidade de saber como é o curso. Eu não queria ficar naquela coisa de, medicina é maravilhoso, é o curso dos sonhos, eu quero desde criancinha. Por ter sido online, eu não estudei e me dediquei muito quanto eu deveria. Às vezes eu me pergunto ainda se valeu a pena as 9, 10 horas que eu ficava todo dia estudando para passar. Eu não sei se é o curso perfeito para mim. Tem dias que estou totalmente desanimado, fico no celular durante as aulas que parece que nada que está sendo passado interessa para mim. Mas tem dias também que eu presto muita atenção e saio muito contente com a quantidade de conteúdo legal que eu consegui absorver. Mas isso é papo pro vídeo de quando eu terminar meu segundo período, que inclusive vocês podem deixar sugestões aí nos comentários de como vocês querem que seja, se vocês querem que eu fale mais de alguns aspectos, menos de outros que eu falei aqui. Eu quis fazer esse vídeo bem completinho para vocês, falando de tudo sobre o que aconteceu e o que eu achei do meu primeiro período, mas por ser o primeiro a gente vai experimentando, né, e ver qual o melhor jeito que vocês preferem para assistir. Caso tenham gostado, não deixem de se inscrever para mais conteúdos como esse, todas as terças e quintas. Tem vídeos aqui opinativos, informativos, com bastante conteúdo aqui no canal para vocês. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado de coração a você que está comigo assistindo até agora. Deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Um abraço e valeu!